Olá, amigos e alunos da Escola Técnica Layout. Vou explicar para vocês agora um assunto que os alunos me pediram bastante que eu explicasse aqui no quadro sobre o transformador. Então a gente vai dar algumas dicas aqui, simples, mas importante para vocês aí aprenderem a parte de transformador, o básico. Olha lá, então a gente tem aqui o transformador, também é chamado de trafo, pessoal. E tem várias simbologias dos transformadores. Eu coloquei alguma delas. Olha, a primeira ali, tá vendo? O primário com a entrada TP de primário, com a entrada 0,127,220. O segundo, agora o primeiro só tem o quê? Uma saída só do rolamento secundário, por exemplo, podia ser 0,12 volts ou 0,6 volts. O segundo aqui eu botei, olha, uma entrada também com 0,127,220, vou dar um exemplo assim. E a saída agora tem dois secundários com duas tensões defasadas, por exemplo, do meio ali é o CT, olha, aqui é o CT e aqui poderia ser 12 e 12. Poderia ser 0, 6 e 6, ou 0, 9 e 9, ou 0, 4 e meio, 4 e meio, depende. Tem esse terceiro aqui, olha, esse terceiro que tem dois enrolamentos do primário separados e um enrolamento só do secundário, tá vendo? Olha, que poderia ser aqui terra, 25, 25, 45, 45 e dois primários aqui, enrolamentos de primário, que aqui você vai usar uma chave H, muitas vezes para trabalhar em 220, quando coloca em série, ou 127, quando você coloca em paralelo. E aqui tem outro transformador, olha, com dois primários e dois secundários. Aqui poderia ser, por exemplo, 0, 12, 12, e aqui ser 0, 6 e 6, depende, outras tensões. Mas eu coloquei aí quatro simbologias para vocês verem que é bastante flexível essa questão do transformadores dentro dos circuitos eletrônicos, correto? Então os alunos, eu botei aqui para vocês, que os alunos sempre me perguntam como funciona o transformador ou o trafo, certo? Eles me perguntam isso. Então eu fiz um pequeno resumo assim, olha lá. Funciona pelo princípio do eletromagnetismo, ou seja, baseado em um fenômeno físico conhecido como indução eletromagnética, pessoal. Então essa energia que tem do primário para passar para o secundário, certo, vai necessitar gerar um campo magnético variável, e isso é obtido através de uma tensão alternada, uma tensão variável, para poder induzir e o fluxo magnético cortar a bobina do secundário e gerar uma DDP. Então olha aqui que eu escrevi, certo? Observação. Primeira, o trafo recebe tensão elétrica e transforma em magnética e depois transforma novamente em elétrica. Então veja, um transformador, esse nome transformador, por que recebe transformador esse nome? Ó? O trafo recebe tensão elétrica, então ele vai receber tensão elétrica aqui no primário, certo? Tensão elétrica, veja, transforma em magnética, porque vai ter o campo magnético, porque quando o circuito é fechado vai gerar um campo magnético, né? Por quê? Vai gerar a corrente elétrica. E nós sabemos que a corrente elétrica alternada, ao passar por um fio condutor ou por várias espiras de fio, gera um campo magnético, também vai ser variável, porque a tensão é variável, a corrente é variável, gera um campo magnético que é variável. E só assim, sendo variável esse campo magnético, vai poder cortar as espiras aqui, certo, do secundário e gerar uma DDP. Isso pela lei que vai existir. Então vamos ter duas leis normalmente que a gente vai estudar, que vai ser a lei de Faraday e a lei de Lenz. Tem esse detalhe aí. Então, por isso que eu digo, o transformador recebe tensão elétrica, transforma em magnética, certo? E depois transforma novamente em elétrica, certo? Então, veja só, o transformador, para transferir energia elétrica do primário para o secundário, que é do primário para o secundário, para ele passar essa energia, veja só, do primário para o secundário, então, o transformador para transferir energia elétrica do primário para o secundário ou do secundário para o primário, também pode ser ao contrário também, jogar aqui e ele passar para o primário, certo? O que acontece? Para o primário, sendo necessário ser aplicado na sua bobina uma DDP, que é uma diferença de potencial, claro, de tensão alternada, olha o detalhe, a fim de provocar uma corrente elétrica, alternada, a qual irá gerar um campo magnético variável. É isso que eu expliquei. Tem que ser uma tensão alternada, uma tensão variável para gerar um campo magnético variável. E tanto pode ser do primário para o secundário, para sair aqui, como você pode aplicar do secundário que vai sair aqui também no primário. Tanto faz, certo? Agora nós vamos explicar agora, aqui, olha, a observação 2 aqui. Vamos botar a observação 2 aqui. Agora, pessoal, vamos fazer aqui a observação 2, a continuação. Vamos lá. Aplicando uma DDP contínua, veja o detalhe agora, viu? Aplicando uma DDP contínua, ou seja, de tensão contínua, né, tensão DC, em uma das suas bobinas do primário, se aplicar na bobina do primário transformador ou do secundário,
não existirá transferência de energia do primário para o secundário, nem do secundário para o primário. Ou seja, se aplicar uma tensão DC pura, DC, sem ser pulsante, sem ser variável, uma tensão DC, que é uma linha reta no osciloscópio, que vocês já sabem que é, não adianta. Você aplicando na bobina do primário, certo? Se aplicar aqui no transformador, o que é que vai acontecer? Simplesmente vai gerar corrente elétrica, vai gerar um campo magnético, mas não é variável. Não sendo variável o campo magnético, certo? Você vai medir a tensão, vai dar 0 volts. Ele não consegue transferir, Por quê? Porque simplesmente ele corta o fluxo, mas com as linhas com fluxo constante. Pessoal, vamos aqui para a observação 2. Olha só, aplicando a DDP contínua em uma das bobinas do primário ou do secundário, não existirá transferência de energia do primário para o secundário, nem do secundário para o primário. O que quer dizer isso? Olha, aplicando DDP contínua. Então, se você pegar no transformador e aplicar DDP contínua, pessoal, mesmo que aplique aqui, ela vai gerar, claro, a DDP contínua vai gerar a corrente elétrica constante, um fluxo magnético aqui fixo, certo? Vai ter o campo, mas como não é variável, porque foi gerado por uma corrente fixa, não vai ter tensão no secundário. Então, nem aplicando no secundário, tensão contínua vai sair no primário, nem do primário vai sair no secundário. A tensão para poder, a energia que vai ter que passar a energia do primário para o secundário, ou do secundário para o primário, ela tem que ser variável, certo? Por isso diz aqui, ó, aplicando a DDP contínua em uma das suas bobinas, contínua pura, né? Contínua 100% contínua no primário ou no secundário, não existirá transferência de energia do primário para o secundário, nem do secundário para o primário, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou agora mostrar para você a medida do transformador e depois a gente vai fazer aqui na prática a medida desse transformador. Então, olha, examinando o tráfego com o multiteste. Então, eu peguei o multímetro e peguei o transformador que a gente vai usar aqui no nosso kit aqui, certo? Que é um transformador que ele vai ser o seguinte, ele tem entrada 0, 127, 220, 12 e 12 mais 12, certo? E ele tem, olha, ele tem escrito 500 miliamperes, certo? Onde 12 mais 12 é a tensão do secundário, a entrada 0, 127, 220, 500 miliamperes é a corrente de pico, pessoal. Então a gente vai ver esse detalhe aí agora. Eu posso até rapidamente mostrar aqui a vocês. Olha aqui, olha, esse transformadorzinho aqui, ó, deixa eu mostrar a vocês. Estão vendo aí, olha, o transformador, mostrar aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Opa, deixa eu mostrar aqui, ó. 12 mais 12 ali, ó, a gente vê. Cadê? Consegue ver? Não, né? Tá sem conseguir ver por causa da distância, né? Mas aqui, esse aqui, pessoal, olha, tá vendo? Vocês, primário, o secundário. Daqui a pouco a gente mostra ele a vocês. Então, olha aqui o transformador. Temos aqui a bobina do primário. Temos aqui a bobina do primário, certo? Bobina do primário e aqui a bobina do secundário, certo? Aqui está o primário 0,127, 220. Eu fiz a medida primeiro, olha, 0,127, que é a bobina, a parte da bobina, deu 206 ohms aproximadamente. Escala de continuidade, você pode colocar a escala também de 200 ohms, se for o caso. Se você tiver aí, depende do seu multímetro, certo? Você pode fazer isso aí. E aí, 206 ohms, em 200 ela não vai dar nada, tem que ser maior, né? Porque deu 206, então você vai ter que botar na escala de 2K ou 2.000 ohms. Tudo bem, o 2K. Agora você faz de 0 a 220, vai dar um valor maior de resistência, deu 372, certo? Na escala de continuidade ou na escala de 2K ou 2.000, correto? Então a gente sabe que a bobina está perfeita, tudo bem. Vamos para o secundário. A gente mediu o secundário, como ele é um transformador redutor, pessoal, porque olha, entra 220 e vai sair 12, 12, certo? Então ele é redutor. Sendo redutor, olha só, eu botei também na escala de 200 ohms, aqui é a escala de 200, você coloca, certo? Está aqui, ó, escala de 200, na escala de 200 ohms, confere, 200 ohms, e aí deu 5,2 do CT, do zero, do fio preto para um lado dele, para uma bobina, 5,2. Dele também para o outro dá 5,2. Então 5,2, 5,2. Se você medir entre os dois, pessoal, certo? Ele vai dar o dobro disso aqui, em torno de 11, 10, 11 ohms aproximadamente. Lembre-se que eu botei esse 12 volts aqui só para marcar, para vocês saberem que é esse transformador. Mas na realidade ele está desligado, né, pessoal? Ele não está ligado aqui. Estamos medindo resistência ohmica. Então eu botei aqui, ó. Então medidas do primário, 0 a 220, quanto foi? 372 ohms aproximadamente,
Quanto foi 0,127? 206 aproximadamente, 206 ohms aproximado, certo? E aqui do secundário, 0,12, deu 5,2 ohms aproximado, 5,2 ohms aproximado, e de 12 a 12, que é de extremo a extremo, eu não desenhei aqui, mas ele vai dar o dobro disso, deve dar em torno de 11, mais ou menos 11 ohms, mais ou menos isso aí, certo? Mais ou menos isso. Então agora vamos fazer aqui a medida na prática para vocês verem, pessoal. Vem comigo para cá ver. Então, pessoal, estamos aqui com o transformador, olha, aqui é o primário dele, olha aqui, ó, para vocês verem aqui, ó, o primário dele tem o preto, o amarelo e o vermelho, que diz aqui, ó, entendeu? Aí vamos ver como é que vai fazer. Ponteira preta, vou botar no fio preto e a ponteira vermelha aqui no fio vermelho, olha. Estamos medindo ali, olha, o valor 376, que é entre 0 e 220, 375, 0 220, que a gente viu ali, 372, 375, ok? Agora, o outro fio, então a bobina do primário está boa, até 220. A 0,127, vou colocar aqui, ó, colocando aqui, deu 211 ohms. Pronto, esse é o primário. Vamos testar agora o secundário. O secundário é desse outro lado. Vamos ver aqui, ó, do preto, do fio preto para um outro extremo. Vamos ver quanto é que dá. Olha lá, deu 9 ohms. Deixa eu baixar aqui para 200. Vamos ver quanto é que vai indicar. Olha, deu 6,4 aqui, ó, 6,3 para 1. E do outro preto para o outro fio, pessoal, deu quanto? Olha, 6 também. Então, pessoal, vamos agora fazer o seguinte. Eu vou agora medir o enrolamento, certo? De extremo a extremo do secundário, pessoal. A gente viu a outra medida, né? Do preto para cada um dos extremos. Vamos medir agora de extremo a extremo. Então, vamos ver a bobina total do secundário. A bobina total, certo, vai ser o quê? Esses dois, porque aqui é o preto e a metade. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, vou colocar aqui ó, a ponteira aqui, uma ponteira aqui no preto, a outra no outro extremo aqui, a outra ponteira, olha, é o enrolamento do secundário. Tá vendo? Olha, de extremo a extremo, ok? Agora, vamos ver aqui quanto está indicando, ó. Está indicando 9, opa, soltou-se aqui, vamos ver, ó, 9 ohms praticamente, 8,9, né, vocês estão vendo aí a medida, tá vendo, olha, 8,9, correto? Esse é do extremo a extremo, 9, vamos supor aqui. Então, tá boa a bobina total dele. Quando eu meço do extremo para um centro, como a gente fez ó, anteriormente, olha, ele está dando quanto? 5,2, tá certo? Ó, do preto para o outro fio. E desse preto aqui também, vou fazer aqui do preto para o outro fio, a outra parte do enrolamento, ele indicou o quê? 5. Essa pequena diferença, o 4,9, não tem nenhum problema não, viu, pessoal? É simplesmente, ó, 5, tá vendo? Tudo bem, então está medido, já está feita a medida do enrolamento. Um detalhe importante é você ver também o seguinte, se desse enrolamento aqui, olha, tá vendo do fio do enrolamento do terra dele, ou das bobinas, se ele dá com a carcaça, ele não pode dar com a carcaça. Eu vou aumentar até a escala aqui, ó. Vou botar uma escala maior aqui, deixa eu segurar aqui, ó. Vou botar em 20 mega aqui, por exemplo, e nenhum desses fios aqui, do secundário, pode dar com a carcaça. Deixa eu ligar aqui. Ele não pode dar com a carcaça, ele tem que ficar em OL, ó. OL, tá vendo? Todos eles, ele não pode dar com a carcaça, ó, OL. Vou fazer o primário também, ó, o fio do primário também, ó. O fio do primário aqui, ó, também não pode dar nada, tem que ficar OL, pessoal. Se ele der alguma numeração, é porque estava existindo um vazamento muito grande do enrolamento com a carcaça, certo? Então aí agora nós já aprendemos a testar, certo, as bobinas do primário e do secundário do transformador com o multiteste. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.